Quais será que foram as grandes descobertas nos anos 2010 a 2019? Eu fiz uma lista para vocês e vamos falar sobre isso. Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu fiz recentemente um vídeo onde eu falei das top 4 descobertas de 2019. Mas sabendo que a gente está agora no final de 2019 e muitas pessoas têm feito listas dos melhores dos anos 2010, por que não revisitar também o que a física nos deu em 2010 a 2019 e falar das grandes descobertas que ocorreram nessas datas? Então o que eu fiz? Eu voltei ano a ano e olhei quais eram as grandes descobertas que tiveram em cada uma dessas datas e fiz aqui então uma por ano, que era a que eu considerei a mais importante daquele ano, então totalizando aí 10 descobertas. Então vamos lá. Começando em 2010. Em 2010 é um paper de uma colaboração que se chama Colaboração Alpha. E o que eles fizeram foi que eles foram, a primeira vez, conseguiram construir um átomo de anti-hidrogênio. Então, basicamente, o átomo de hidrogênio tradicional é formado por um núcleo, que é um próton, e o elétron orbitando em torno dele, um elétron. O anti-hidrogênio é formado por um antipróton no centro e um pósitron orbitando em torno dele. Então, é a versão antimatéria do hidrogênio. E eles fizeram pela primeira vez a medida dos níveis de energia desse átomo, porque agora então a gente sabe que o átomo de hidrogênio, os níveis de energia que você pode ter na camada de valência, na camada dos elétrons, são níveis discretos de energia que eles podem ter. E eles conseguiram fazer essas medidas pro átomo de antihidrogênio. A gente sabe que fisicamente elas deveriam ser as mesmas do átomo de hidrogênio, mas medir isso é muito difícil, porque se a antimatéria entra em contato com a matéria, ela reage e com isso ela vira, vamos falar assim, energia. Você tem uma colisão de dois átomos, de um próton com antipróton, isso vira dois fótons. E o que acontece é que o átomo agora ele se torna neutro. Então, quer dizer, a carga total dele é zero. Então, os campos elétricos e magnéticos que são usados para poder controlar os antiprótons, por exemplo, não funcionam mais. Então, é muito fácil que eles possam entrar em contato com as paredes do recipiente, por exemplo. Então, eles foram os primeiros a conseguir fazer essa medida, comprovando que os níveis de energia do átomo de antihidrogênio são as mesmas do átomo de hidrogênio. Existe um fenômeno na mecânica quântica, é o da dupla fenda, né? Então, quando você passa um feixe de elétrons, por exemplo, e ele tem duas fendas, então, basicamente, o elétron vai passar por elas e se você coloca o anteparo na frente, você vê que eles formam um efeito de interferência. Então é como se o elétron tivesse passado pelas duas fendas simultaneamente. Isso foi um dos primeiros experimentos que mostrou os caracteres diferentes da mecânica quântica em relação à mecânica clássica e mostravam que uma interpretação clássica do mundo não funciona para explicar como o mundo microscópico funciona. Um fator que se descobriu é que, no entanto, esse efeito ondulatório, esse efeito de interferência, ele deixava de existir se você colocasse um tipo de medida em cada uma das fendas que pudesse permitir por qual fenda o átomo passou. Quando você faz isso, então você quebra esse efeito e agora então as partículas começam a se comportar de uma maneira não mais de um efeito ondulatório, mas elas começam a se comportar como se fossem duas partículas passando por uma fenda ou outra. Então, por todo o século XX, se considerou que qualquer tipo de medida que pudesse permitir identificar qual lado passou o elétron, ele destruiria essa interferência e, com isso, basicamente, você nunca poderia descobrir qual lado que o elétron passou. Mas, em 2011, o grupo do Alfred Steinberg, eles fizeram um experimento que, fazendo algumas modificações, eles não conseguem determinar qual que é o lado que passa a partícula, mas eles conseguem ter algumas noções, eles conseguem fazer algumas medidas um pouco mais profundas que eles não poderiam antes e mostraram que não se quebra esse entanglement, que é como a gente chama isso, quando você faz essas duas medidas. E isso que é o que eles chamaram do weak measurement. Os detalhes são um pouco técnicos, acho que não é o caso, mas o que mostra é que eles conseguiram pela primeira vez mostrar que talvez possa-se fazer algumas medidas de alguns efeitos quânticos e que você consiga descobrir um pouco mais, por exemplo, de qual lado uma das partículas passou.
2012 é fácil, acho que essa ninguém tinha dúvida de qual seria. 2012 é a primeira medição do bóson de Higgs. Essa eu acho que nem precisa falar, é uma medida que tentaram se fazer desde os anos 70. Diversos laboratórios tentaram se fazer isso. E o LHC basicamente foi construído para que se pudesse fazer a medida do Higgs, que era a peça final que faltava para a gente poder ter todas as partículas previstas pelo modelo padrão detectadas, todas as partículas fundamentais. Diversas matérias apareceram sobre isso, mas se vocês querem ouvir, e o assunto grande da história é bem interessante. Tem um Nerdcast que eu participei falando sobre isso. Na verdade, é o primeiro Nerdcast, que foi lá em 2012, que a gente falou um pouco sobre o bóson de Higgs e explicou como as coisas funcionavam ali e como foi essa descoberta toda. Em 2013 é uma descoberta que veio do pessoal do IceCube South Pole Neutrino Observatory, que eles tiveram a primeira vez que se mediu daqui da Terra neutrinos de alta energia cósmicos. Então, quer dizer, neutrinos cósmicos que estão vindo de muito, muito, muito longe, com altíssima energia. E esses tipos de interações são muito difíceis de se medir, porque o neutrino ele é chamado por muitos da partícula fantasma, porque é uma partícula que interage muito pouco com as outras. Ela não é carregada, então você não pode utilizar campos magnéticos para controlar ela, nem elétricos. Então, fazer esse tipo de medida é muito difícil. A gente consegue fazer medidas do Sol porque o Sol lança muito neutrino em cima da gente, então mesmo interagindo muito, muito raramente, alguns acabam interagindo por semana. No entanto, quando você está falando de neutrinos cósmicos, que eles são muito poucos que chegam aqui, é muito difícil de se medir eles. Então foi a primeira vez que a gente fez uma medida e que a gente conseguiu detectar qual que é a cascata de partículas que se formam a partir dele. Em 2013 ainda, eu quero dar um prêmio B aqui sobre uma descoberta que é muito, muito importante e que talvez já era esperada um pouco, mas mesmo assim é uma medida muito inacreditável, que foi a medida do pessoal da Agência Europeia Espacial, onde eles utilizaram o telescópio Planck para poder mostrar o que a gente chama da anisotropia da radiação cósmica. Basicamente, quando o universo se formou, ele se congelou em torno dele, vamos falar assim, uma radiação que mostra as características do universo logo no início dele. E o fato que o universo conseguiu formar galáxias, então a gente esperava que essa radiação mostrasse, então, pequenas diferenças. Alguns pedaços iam ser mais quentes, onde tinha mais matéria, outros pedaços onde eram mais frios, que eles conseguiram, então, mostrar que as variações dessa radiação cósmica de fundo são muito, muito, muito pequenas, mas elas existem. Então o universo é quase perfeitamente uniformemente distribuído, com pequenas variações de densidade de um ponto e outro. A gente já tinha algumas medidas que foram feitas anteriormente pelo WMAP, mas agora o Planck veio e refinou essa medida muito mais. Em 2014 eu escolhi uma que é ligada à fusão nuclear. A fusão nuclear é a maneira que a gente conhece que é a mais fácil de gerar energia. É o melhor método que existe para gerar energia sem os riscos de radiação e tudo isso. A gente já tem diversos reatores de fusão nuclear funcionando no mundo, mas todos eles têm um problema muito sério. A energia que você gera é menor do que a energia que você colocou no reator para poder iniciar a reação. Então, basicamente, você coloca a energia para poder começar a radiação e você quer que saia mais um montão de energia. Até essa data, a quantidade de energia gerada não compensava o que a gente estava colocando, então não era uma fonte viável de energia para fusão. Em 2014, o pessoal do Lawrence Livermore National Laboratory, eles conseguiram, utilizando lasers, fazer a primeira fusão onde se gerou mais energia do que foi colocado para poder gerar a reação. Então esse é o primeiro passo que a gente tem para a fusão nuclear um dia realmente se tornar uma fonte de energia. Porque agora, pelo menos, ela tem um saldo positivo, não um saldo negativo como ela tinha antes, do quantidade de energia. Em 2015, a gente vai para dois pesquisadores da China, que são o Jiang Weipan e o Xiaoyong Lu, da Universidade de Ciência e Tecnologia da China em Hefei, onde eles fizeram pela primeira vez o teletransporte de dois números quânticos simultaneamente. Então, basicamente,
As propriedades de um objeto quântico elas são representadas por algumas características que a gente chama de números quânticos. Nos anos 90, pela primeira vez foi realizado um teletransporte. Então significa que eles conseguiram pegar a característica de uma entidade quântica e passar ela para outra entidade quântica, e você consegue fazer, então, basicamente instantaneamente, passar essa característica de uma para outra. E desde a década de 90 até hoje em dia, diversos outros experimentos foram feitos onde você conseguia transmitir essa característica de um lado para o outro. Só que até hoje não tinha conseguido se fazer uma medida onde você transportava, por exemplo, duas características simultaneamente. Você conseguia transmitir, então, dois números que explicam alguma coisa sobre aquela entidade quântica. E foi isso que eles fizeram em 2015. Foi a primeira vez na história que a gente conseguiu teletransportar mais do que um número quântico simultaneamente para outro átomo. Eu acho que esse assunto é um assunto que vai gerar interesse para vocês. Se vocês querem me ouvir falando mais sobre o teletransporte quântico, como isso funciona na realidade, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo para eu poder saber que vocês querem ouvir falar disso. Em 2016, de novo, também eu acho que é uma aposta fácil, todo mundo tá esperando essa. Teve vídeo aqui no canal, e aqui vocês podem ver meu vídeo aqui, que é o vídeo sobre o LIGO e as medidas das primeiras ondas gravitacionais. Um avanço tecnológico inacreditável se conseguir fazer isso, e a quantidade de detalhes de engenharia que tiveram que ser criados para permitir que você consiga medir uma onda gravitacional é inacreditável. Então foi a primeira vez que a gente fez essa medida, e logo depois disso diversas outras medidas já foram feitas, porque o LIGO agora tem esse poder de realmente detectar ondas gravitacionais de objetos cosmológicos distantes. O assunto é bastante complicado, então vê essa série que eu fiz aqui falando sobre isso, para vocês entenderem todos os detalhes. Em 2017 a gente tem uma continuação dessa medida que foi feita no LIGO, porque em 2016 foi a primeira medida de um buraco negro pelas ondas gravitacionais, mas só. Em 2017 foi a primeira vez que se conseguiu fazer uma observação dupla. Então o que aconteceu? O LIGO detectou as ondas gravitacionais, e com a detecção dessas ondas eles conseguiram determinar em que posição do céu estava vindo aquela emissão. Então os telescópios, eles conseguiram muito rapidamente fazer as contas, e os telescópios ópticos apontaram para a região que ele falou que estava e conseguiram ver aquela explosão que gerou as ondas gravitacionais opticamente. Então a gente conseguiu agora ligar um evento óptico a um evento gravitacional e mostrar que os dois têm a mesma origem. Inacreditável, simplesmente um ano depois da medida do LIGO a gente já conseguiu fazer isso. Em 2018 nós vamos para uma descoberta da física dos materiais. Basicamente, um dos materiais mais promissores da física dos materiais é o grafeno. O grafeno basicamente é uma estrutura de carbono que ela é bidimensional. Então é uma estrutura de carbono que é formada por camadas de átomos que se ligam em layers, em camadas, e com isso, e eles têm diversas propriedades interessantes para eletrônica, para essas coisas todas. E em 2018, os caras fizeram uma medida de um negócio que hoje está sendo chamado, hoje em dia, basicamente faz um ano isso, que é o Twistronics. Então, basicamente, quando você tem esse plano com os átomos de carbono, eles conseguiram mostrar que se você faz oscilações nesse plano do carbono, isso gera propriedades elétricas diferentes do que teria se ele não está se torcendo. E uma das propriedades mais interessantes que se descobriu é que com esses twists no grafeno pode-se gerar um novo tipo de supercondutividade. Isso é uma coisa que eu vou falar mais em outro vídeo. Eu já falei um pouco de supercondutividade nesse vídeo aqui, mas eu posso falar mais um pouco sobre a Twistronics e como isso gera um novo tipo de supercondutividade. E chegamos a 2019. Esse aqui, de novo, também é uma que é fácil se fazer, que é a foto do buraco negro. Eu já falei no meu vídeo de 2019, mas a foto via rádio do buraco negro é uma medida inacreditável. Você conseguir ligar os resultados da relatividade geral e conseguir mostrar como eles bem representam aquilo que foi medido na realidade é inacreditavelmente preciso e mostra como as nossas teorias estão precisas na representação da realidade. Eu não vou falar mais, porque eu já falei diversas vezes aqui, falei até no último vídeo, mas não tem como não registrar que essa foi a mais importante de 2019.
Então essas foram aí 10 descobertas dos anos 2010 ao do ano 2019. Obviamente, outras muito importantes aconteceram, e eu acabei não falando sobre elas, mas isso só dá um gosto para vocês, para poder mostrar o tipo de coisas que são pesquisadas hoje em dia. Vocês conseguirem entender o tipo de problemas que os pesquisadores estão pensando atualmente na física. Então, beleza? Se vocês gostaram aqui, deixa um comentário aqui embaixo pra mim, por favor. Se vocês gostaram muito, passa para seus amigos, ou se inscreve aqui no canal. E ficamos por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!